Feliz sábado, que bom estar com você mais uma vez, mais um sábado aqui na Nova Semente. Fico feliz que você pôde separar um tempinho aí para estar com a gente buscar junto louvar a Deus essa manhã. Quero saudar também você que está acompanhando a gente pela internet, aonde quer que você esteja, seja muito bem-vindo em nosso meio também, e que você também possa ouvir a voz de Deus aí falando contigo. Nas últimas semanas, nesses últimos sábados aí, a gente tem desenvolvido uma série chamada Somos Um. Hoje nós vamos concluir essa série, vamos estudar aí o último episódio, digamos assim, da série Somos Um. Nessa série, a gente tem buscado entender a importância da comunidade no meu relacionamento com Deus, a importância da vida em grupo, a importância de estar com amigos no louvor a Deus, certo? Hoje nós vamos concluir essa série falando um pouquinho que quando nós nos unimos, nós nos tornamos um quando cuidamos uns dos outros. Nos tornamos um quando cuidamos uns dos outros. Esse vai ser o tema do nosso estudo dessa manhã. E para isso, eu convido você a abrir sua Bíblia, já de cara, em João, capítulo 13. Livro de João, capítulo 13, será nosso primeiro texto para meditação. Enquanto você abre, eu queria te convidar a mais uma vez fazer mais uma oração para a gente pedir que Deus possa estar conosco nesse momento, tudo bem? Convido você a mais uma vez fechar seus olhos do jeito que você está, nós vamos orar. Senhor Jesus, mais um sábado nós estamos aqui para poder estudar a Bíblia, para poder entender o que o Senhor tem a falar para a gente. Meu Deus, o que eu te peço nesse momento é que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que a gente possa estar apto para receber a Tua palavra, Senhor. Tira da nossa mente qualquer coisa que possa nos distrair, que nós possamos estar focados na Tua voz, e que o mesmo Espírito Santo, que inspirou os profetas a escrever esse livro, possa agora falar aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 13, estamos falando hoje sobre cuidado uns dos outros. Todo mundo gosta de ser cuidado, não é verdade? É gostoso de vez em quando receber um mimozinho, aquele cuidadozinho. A gente gosta disso, que alguém gaste um tempo ali com a gente, cuidando, mimando. É gostoso de vez em quando. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que um dos momentos da vida onde a gente é mais mimado ou mais cuidado é quando a gente está doente. Quando tem uma enfermidade ou até uma coisa mais séria, é a hora que as pessoas param tudo para estar ali com a gente, amparando. Eu já mencionei algumas vezes aqui que eu cursei meu ensino médio lá no Rio Grande do Sul, num colégio de internato, regime de internato. Por causa disso, eu saí de casa, eu saí desse mimo dos pais, digamos assim, em torno dos 16 anos, para poder já morar no colégio. Teve uma vez, nessa faixa etária aí, nesses anos aí, teve uma vez que eu estava no colégio e eu comecei a ficar doente. Peguei uma gripe, só que uma gripe um pouco mais séria. Não era zika, essas coisas, não estava na moda ainda isso naquela época. Mas era uma gripe que estava um pouco mais séria. E essa gripe estava levando a uma espécie de amidalite. Eu nunca tinha tido amidalite na minha vida, mas começou a inchar minhas amígdalas. O que aconteceu? Durante a semana eu fui piorando. Só que no final de semana, o colégio ia proporcionar um passeio. E esse passeio ia terminar com um rafting. Tem até gente que está aí no fundo que estava nesse passeio também. Então a gente ia terminar com um rafting. O que aconteceu? Eu nunca tinha feito rafting na minha vida. E eu não ia ter que pagar por isso. O que você acha? Eu escolher voltar para casa ou ir no rafting? Claro, doença depois a gente se vira o que acontecer, né? Resolvi esperar, segurar a onda e ir para esse passeio. Chegou o final de semana, minha gripe piorou, minha amígdala estava inchando. E agora chegou o passeio. A gente acampou num lugar lá e tal. Quando chegou o dia do rafting, eu já estava com febre em torno de 38 graus. E minha amígdala estava inchada que eu já tinha dificuldade de comer alimentos sólidos, assim, pedaços grandes. Já doía um pouquinho. Mas estamos aqui para isso, né? O que eu fiz? Eu estava quente, estava com o corpo quente. E nada melhor do que quando você está com febre entrar na água gelada. Uma coisa que faz muito bem para a saúde, né? Então o que eu fiz? Eu estava com um casaco, apesar do clima ameno, estava com uma calça moletom, umas 2 blusas, e quando eu fui vestir aquela roupa de neoprene para a gente poder entrar na água, eu tirei um dos casacos, o resto eu fiquei com a roupa por baixo, e vesti o neoprene por cima, digamos assim, para aliviar a consciência.
Não adiantou nada, porque quando eu entrei na água molhou tudo, quer dizer, foi tudo pior. Mas enfim, fiz isso. Aproveitamos o rafting, até esqueci que estava com febre na hora, foi uma maravilha, tal, não sei o quê. Acabou o passeio, nós voltamos para o colégio. E aí, quando eu voltei para o quarto, eu percebi que eu ia pagar um preço bastante alto pela escolha que eu tinha tomado, pela decisão que eu tinha feito. O que aconteceu? Assim que eu cheguei no quarto, eu medi minha febre, que tinha piorado. Minha febre já estava nos 40 graus. A minha amígdala já estava inchada, que para tomar água era dolorido, para tomar água, ainda mais alimento sólido. Não tive escolha, liguei para o meu pai, falei, pai, me ajuda que eu vou morrer aqui, não sei o que vai acontecer. Meu pai me pegou, a gente foi para o hospital. Resumindo a história, uma semana eu fiquei de molho em casa para poder me recuperar da minha aventura que eu tive naquele dia. Mas não foi tão ruim assim quanto parece. O que aconteceu? Quando eu cheguei no hospital, já com essa febre, a amígdala completamente fechada, eu não conseguia respirar pelo nariz, só pela boca, e a amígdala fechando, entrando no desespero. O médico chegou para mim e falou o seguinte, olha, Dani, você vai tomar tal remédio, me deu ali o coquetel, digamos assim, e aí falou o seguinte, você precisa agora tomar líquidos gelados para poder ajudar a desinflamar. Eu ouvi essa informação, e aí eu raciocinei. Aí para ter certeza eu falei assim, doutor, o senhor está dizendo que eu tenho que tomar sorvete? Ele falou, é. Eu preciso de uma dessa todo ano. Durante uma semana, eu fiquei deitado no sofá, com coberta, tomando sorvete, e por indicação médica, o que pode ser melhor do que isso? Uma semana. Foi uma maravilha. Eu fiquei uma semana sendo mimado pelos meus pais. Até o sorvete era eles que traziam, porque eu tinha que estar de repouso, não podia levantar, tal. Para mudar, era eu que escolhia os canais da TV. Foi uma maravilha. Uma semana de molho, tomando sorvete e sendo mimado pelos pais. Que maravilha. É gostoso ser cuidado, não é? Eu acho que a sensação que a gente gosta é essa convicção de que a pessoa está separando o tempo dela, está gastando o tempo dela com você. A gente se sente amado quando a gente é cuidado. Você sabe que esse sentimento, essa necessidade do ser humano, ela é tão comum que Deus ele busca trazer isso nos seus seguidores. A Bíblia diz que Deus espera de nós que nós cuidemos uns dos outros. Deus pede isso da gente porque Ele sabe que o ser humano precisa disso. Olha o que está escrito em João capítulo 13, verso 34 e 35. A Bíblia diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ame vocês uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A gente fala aqui, semana após semana, aqui na Nova Semente, a gente busca entender como nós podemos ser melhores discípulos de Cristo. Você quer uma característica fundamental de um discípulo de Jesus? Amor. Mas não é qualquer amor, é o amor pelo próximo. O discípulo de Jesus, ele vai ter amor pelo próximo necessariamente. Se a gente vai lá para aquele texto bem conhecido da Bíblia, 1 João capítulo 4, verso 8, ali a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Ou seja, se você não tem amor pelo próximo, mais do que não seguir a Jesus, você não conhece Deus. Se você não tem amor no teu coração, é porque você não conhece Deus. Mas pastor, eu já tive um encontro com Deus, Deus falou comigo. Bom, se isso não resultou em amor, talvez não era Deus. Talvez não foi isso que você está imaginando. Porque a Bíblia diz que aquele que conhece a Deus, ele ama. A característica do discípulo de Cristo é o amor. Aí lá em Mateus capítulo 22, verso 39, a Bíblia ainda vai dizer que um dos grandes mandamentos é amar o seu próximo como a ti mesmo. Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Nós precisamos do amor. O discípulo de Cristo ama a todos que estão à sua volta. Mas como que eu posso demonstrar esse amor pelas pessoas? Talvez uma das melhores maneiras de amar quem está do seu lado é tomar conta dela. É cuidar dessa pessoa. É se preocupar com essa pessoa. Olha que interessante esse verso que está em Filipenses capítulo 2, verso 4. Eu vou ler para você. Filipenses capítulo 2, verso 4. Ele diz assim, ó. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha que interessante esse verso. A gente vive hoje na filosofia do ema, cada um com seu problema.
Cuida da sua vida que eu cuido da minha. A Bíblia está dizendo não. A Bíblia está dizendo não. Você vai cuidar da vida do outro também. Interessante isso. Você vai tomar conta do outro também. O problema de quem está do seu lado é problema seu também. Porque você, como discípulo, você tem a missão de auxiliar essa pessoa. Interessante isso. Nós fomos chamados para tomar conta. Deus me convida não só a cuidar da minha vida, mas a me interessar pelos desafios de quem está do meu lado. Deus quer que eu participe de forma completa da vida do meu irmão, da vida de quem está sentado do meu lado. É dessa forma que nós agimos como comunidade. Agora, como que nós podemos, da melhor maneira, tomar conta de quem está do nosso lado? Bom, existem várias formas. Por exemplo, um dos âmbitos da vida onde a gente pode tomar conta da vida de uma pessoa é no que diz respeito à vida material. As necessidades materiais é uma forma que nós temos de cuidar de quem está do nosso lado. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 32. Atos capítulo 4, a partir do verso 32. A Bíblia diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esse relato aqui, nós estamos lendo sobre a igreja primitiva. Veja, a igreja formada pelos discípulos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que os membros da primeira igreja cristã, eles cuidavam das necessidades financeiras de cada um. A gente não está falando aqui que eles se reuniam para orar mais, que eles se reuniam para ler mais a Bíblia. Não. O cuidado vai além disso. Eles cuidavam das necessidades financeiras. Então vamos supor que na comunidade aparecesse um rapaz que ele não tinha uma casa, ele não tinha onde dormir. A comunidade se juntava dinheiro, comprava uma casa e dava para a pessoa. Aí ajudando ele, botando comida na casa até ele conseguir trabalho. Conseguiu trabalho, conseguiu se reerguer, o que esse rapaz vai fazer agora? Ele vai fazer o mesmo processo com outra pessoa. E assim a comunidade inteira se cuidava. Estamos falando de necessidades materiais. Deus chamou a nossa comunidade para fazer isso também. Se nós voltarmos a leitura do texto para o capítulo 2, no verso 42 a 47, nós vemos ali que o cuidado mútuo, esse cuidado, esse interesse um pelo outro, resultava numa maior união e harmonia entre os membros da comunidade cristã. Interessante isso. O cuidado um pelo outro fazia com que eles fossem mais unidos. Quando voltamos para o capítulo 6, ou melhor, quando avançamos para o capítulo 6, no verso 1 a 7, a gente vê ali a primeira crise que a igreja cristã enfrentou. E sabe qual foi a crise? Acontece que a igreja não conseguia mais dar conta de ajudar todo mundo que precisava. Então as pessoas começaram a discutir. E aí o que eles fizeram? Eles se dividiram, instituíram os diáconos para que ajudassem os apóstolos a tomar conta de cada um que precisava de ajuda. Olha que interessante. Quando nos preocupamos uns com os outros, nós nos unimos. Mas quando nós ignoramos os problemas uns dos outros, nós nos afastamos. Ter a consciência da necessidade do cuidado faz com que nossa comunidade se torne mais forte, mais unida, mais harmoniosa. Nós precisamos tomar conta das necessidades uns dos outros. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um momento de crise. Você viu ontem o rebuliço político que a gente passou. E tudo isso retrata na nossa vida financeira. Cada dia são mais e mais pessoas que estão desempregadas. E eu tenho certeza que muitos que estão sentados aqui estão passando por esse problema também. Se tem um momento que nós como comunidade precisamos nos unir para ajudar uns aos outros, é agora. É agora. Só que aí nós temos um problema. Numa comunidade tão grande como essa, eu, pastor Felipe, pastor Fabiano, nós não temos como saber ou auxiliar todos que precisam de ajuda. Como que nós como comunidade podemos preencher
essa missão dada por Deus? Muito simples. Assim como os apóstolos fizeram, quando nós nos dividimos em grupos menores, aí eu consigo ajudar melhor a pessoa que está em necessidade. Quando eu me divido em grupo menor, eu consigo saber quem está precisando de ajuda. Eu consigo saber que ajuda ele precisa. Quando eu vivo em grupos menores, eu tenho condições de ajudar quem precisa. Talvez como um grupo grande fique difícil, mas em grupos menores nós temos essa condição. Outro aspecto da vida que nós podemos ajudar aquele que precisa, ou que nós podemos tomar conta uns dos outros, é no que diz respeito à necessidade física, à saúde. Vire a página da sua Bíblia para o livro de Tiago. Livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 14. E a Bíblia diz assim, Tiago, capítulo 5, verso 14, diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nós, como comunidade, temos a missão também de ajudar, de amparar, de auxiliar aquele que passa por uma enfermidade. A gente comentou isso no início da mensagem, que esse é o momento onde a gente mais precisa de ajuda. É nossa missão como comunidade, amparar quem está doente. Sabe o que é interessante? Lá em Mateus capítulo 25, Jesus está descrevendo a característica dos salvos e dos perdidos. E no verso 35 ao 46, quando ele descreve os salvos, ele diz que os salvos são aqueles que visitavam os enfermos no hospital. Os perdidos são os que não visitavam. Entre outras coisas. Forte isso. Faz parte da nossa missão amparar o doente, amparar aquele que precisa de apoio. Aqui na nossa comunidade, existe um jovem que há alguns meses descobriu que tinha uma doença muito grave. E ele começou a tratar. Ainda hoje ele está tratando. Você sabe que desde que eu descobri que ele estava com essa doença, eu coloquei no meu coração que eu precisava visitar ele e fazer uma oração com ele, simplesmente para dar um apoio. Só que eu vou abrir meu coração para você agora. Eu ainda não consegui fazer isso. Desde que ele ficou doente, até hoje eu não consegui estar lá com ele. E toda vez que eu me lembro disso, me dói o coração, porque eu sei que eu estou em falta. Eu estou falhando na minha missão. Sabe o que me consola? É quando eu estou olhando o Facebook ali, e ali eu olho a página dele, e algumas vezes ele posta foto de membros dessa comunidade, amigos dele, que estão lá visitando ele na casa dele, orando por ele. E aí você vê a felicidade dele. Sabe quem são as pessoas que estão visitando ele? As pessoas que fazem parte do pequeno grupo dele. As pessoas que vivem em grupo com ele. Na hora que ele mais precisa, é com eles que ele pode contar. Quando nós vivemos em grupo, nós temos condições de amparar quem precisa. No livro A Ciência do Bom Viver, a autora Ellen White, na página 106, ela está comentando sobre diversas formas de servir Jesus. E ela fala da nossa busca incessante por encontrar as pegadas de Jesus. Sabe quando você toma a decisão de andar como Jesus andou? E aí você começa a procurar onde estão as pegadas de Jesus para poder copiá-lo. Olha o que ela comenta na página 106. Ela diz assim: Não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para podermos andar nas pegadas de Jesus. Acharemos os vestígios dos seus passos ao lado do leito do enfermo, nas favelas, nas apinhadas avenidas das grandes cidades e em todo lugar em que há corações humanos necessitados de consolação. Você quer seguir Jesus? Você quer imitar Jesus? Você quer achar a pegada de Jesus para andar igual? A pegada de Jesus está do lado da pessoa enferma. A pegada de Jesus está do lado da pessoa que precisa de ajuda. Como comunidade, ajude quem precisa de ajuda. Ampare quem precisa de amparo. Você estará imitando Jesus. Talvez uma terceira forma que nós temos de cuidar do nosso próximo, um terceiro benefício aí da vida em grupo para nós cuidarmos do próximo, é que quando vivemos em grupos pequenos, nós podemos ajudar as pessoas a encontrar o caminho certo. Encontrar o caminho certo. Isso é bastante interessante. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6.
Olha o que está escrito no capítulo 6, a partir do verso 1, nós vamos ler, verso 1. Gálatas, capítulo 6, verso 1. A Bíblia diz o seguinte, preste bem atenção nesse texto. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha que interessante o que esse texto está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, se você está vivendo sua vida, você está sentado lá de uma pessoa, e você viu que essa pessoa do seu lado, ela está se desviando do caminho de Deus, é sua missão alertar essa pessoa do caminho certo. Interessante isso. É sua missão corrigir a pessoa que está andando em erro. Bom, mas aqui a gente tem que tomar um cuidado bastante grande. Por quê? Logicamente, o fato da Bíblia dizer que nós devemos corrigir as pessoas não me dá a prerrogativa de julgar o meu próximo. Lógico que não. Até porque, convenhamos, quando eu julgo o meu próximo, eu não levanto ele, eu acabo afundando ele cada vez mais. Afinal de contas, ninguém gosta de ser criticado. Não é isso que a Bíblia está me chamando a fazer. Deixa eu te contar uma historinha que eu estava lembrando essa semana. Teve um dia desses aí, início do ano passado, um dia desses, né? No início do ano passado, eu fui ao hospital porque eu queria fazer uma consulta com uma nutricionista. Uma clínica, sei lá, queria fazer uma consulta com um nutricionista. Só que para que o plano de saúde liberasse a consulta com o nutricionista, primeiro eu precisava de um encaminhamento de um clínico geral. Então o que eu fiz? Marquei uma consulta com um clínico geral, única e exclusivamente para pegar o encaminhamento, só para isso, só para cumprir o que o plano pede. Marcamos a consulta, no dia a Amanda foi comigo, e aí chegamos para ser consultados. Esperei um tempo. Quando finalmente fui chamado para ser atendido pelo clínico geral, a Amanda teve que resolver um assunto, então eu fui na frente já adiantando as coisas enquanto ela resolvia para voltar. Assim que eu sentei na mesa, a doutora começou a me fazer algumas perguntas de histórico, do tipo saúde na família, vacinas, alimentação, essas coisas que sempre pergunto. Aí ela virou para mim e falou assim, puxa, sempre esqueço a primeira pergunta que ela fez. Ela perguntou para mim alguma coisa, deixa eu lembrar aqui que eu esqueci. Sim, ela perguntou para mim histórico de doenças, tal, já esqueci de novo, não peguei fio da meada. O que ela me perguntou, meu Deus? Sim, ela me perguntou assim, desculpa, gente. Ela perguntou assim, por que você quer ir na nutricionista? Chegou para mim e falou assim, por que você quer ir na nutricionista? Aí eu meio sem graça, meio brincando, eu falei assim, sabe como é que é, acabei de casar, e aí a gente acaba passando um pouquinho do limite e tal, então estou tentando voltar a um corpo aceitável, senão eu perco minha esposa. Aí ela virou para mim e falou assim, desse jeito, ela falou assim, então agora a culpa é do casamento. Achei estranho. Aí eu fiquei completamente sem graça, né? Eu falei, não, foi culpa minha, tal, mas é que acontece, tal, sabe como é que é. Bom, ali eu baixei agora, fiquei completamente constrangido ali, mas beleza, né? Estranho. Aí ela começou a fazer outras perguntas do tipo assim, você tomou tal vacina, tal vacina, tal vacina. Até que ela falou o nome de uma vacina que eu não conheço. Não sou médico, eu não sei o nome da vacina. Ela falou, você tomou vacina tal? Aí eu pensei, olhei para ela e falei assim, olha, honestamente eu não sei se eu tomei essa vacina. Nessa hora, ela virou um leão. Aí olhou para mim assim, começou a me dar uma bronca. Como assim você não sabe que tomou a vacina? E aí me deu um sermão. Você tem que saber da vacina, porque é importante, você quer? Você não pode esperar que a mamãe cuide de você. Falou assim para mim. Aí eu olhei assim, calma lá, tá tudo bem, o que está acontecendo? Baixa a guarda aí. Estou casado, já sou maduro para isso, eu não preciso da mamãe. Nossa, foi terrível. Cada pergunta que ela fazia, ela me dava uma bronca depois. Nem minha mãe fala desse jeito comigo. Começou a me dar bronca. Eu comecei a ficar nervoso. Aí eu, o que essa mulher está pensando que é para me dar bronca? Enfim, até que ela virou para mim e perguntou da rotina de alimentação. Aí ela perguntou se eu comia fruta. Só que ela perguntou com um tom de desdém. Ela perguntou assim, e fruta? Come fruta? Como quem diz assim, você está todo perdido aí, né? Fruta não deve nem passar na tua casa. Só que eu sempre comi fruta, sempre comi salada. A gordurinha não é por causa de falta de fruta, é por outros motivos. Aí, eu tenho ossos pesados, né? Essa história também não conta. Aí, já usei muitas vezes essa. Aí ela chegou para mim e falou assim, você come fruta? Com um tom de desdém. Aí nessa hora, como eu sei que eu como fruta, eu estufei o peito, falei assim, agora ela vai ver. Aí eu falei assim, como fruta todos os dias.
Falei desse jeito. E aí eu pensava assim, toma, me dá bronca agora. Rapaz, nessa hora que eu achei que eu tinha desmontado ela virou para mim, para minha surpresa, e falou assim, mas também não é uma caixa de fruta, né? É uma porçãozinha só. Aí eu desisti. Falei, não tem como agradar essa mulher. Não importa o que eu falasse, ela ia me criticar. Não adianta o que eu falasse. Nossa, eu saí com uma raiva daquele lugar. Você acha que eu saí daquela clínica querendo cuidar da saúde? Que nada, eu queria comer besteira para dar motivo para aquela mulher dar bronca em mim. Olha, foi terrível. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta que você chegue para ele e fique só apontando o erro, só cutucando na ferida. A gente não funciona assim. Por isso, quando Deus vira para você e fala para você corrigir o seu irmão, Ele não está falando para você ficar apontando o erro dele e ficar cutucando a ferida. Ele está falando para você mostrar o caminho certo. A diferença entre julgar e alertar e corrigir. Quando você julga, você fica mostrando que a pessoa está no caminho errado. Quando você quer ajudar, você mostra qual é o caminho certo. É diferente. É diferente. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Ou uma vez num sermão eu falei essa frase. Deus não te chamou para julgar. Deus te chamou para amar. Mas amar não significa ser indiferente ao erro. Amar não significa ser indiferente. Amar é respeitar a decisão, mas antes mostrar a direção. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Se você não ilumina o caminho de quem está do seu lado, para que serve sua luz? Serve para nada. Portanto, se o seu irmão está em erro, chega para ele e fala assim, olha, Deus espera que você viva assim, e agora respeite a decisão dele, mas mostre o caminho certo. É a sua missão, iluminar o caminho de quem está no escuro. É a sua missão. Quando nós estamos em grupos pequenos, em grupos menores, nós temos condições de ajudar exatamente na dificuldade que a pessoa está passando na vida espiritual. Você tem a condição de mostrar o caminho certo. E mais, ela vai te ouvir, porque não é o pastor que está falando, é o amigo dela. Ela sabe que você quer o bem dela. Ajude as pessoas a encontrar o caminho certo. E talvez a última forma que eu queria destacar com você nessa manhã, de ajudar uma pessoa que precisa, quando estamos em pequenos grupos, é porque nesse formato nós temos a possibilidade de dividir o fardo. Quando vivemos em grupos pequenos, nós temos a possibilidade de dividir o fardo. Ainda em Gálatas capítulo 6, olha o que a Bíblia diz no verso 2, logo em seguida do verso que a gente leu. A Bíblia diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Veja bem, o mesmo texto que diz para você, ajuda o seu irmão que está em erro, ele diz o seguinte, pega o erro dele e carrega você. O mesmo texto que diz para você, não deixa o seu irmão ficar tropeçando, fazendo coisa errada, ele diz assim, toma o problema do seu irmão e carrega você. Quando nós vivemos em grupos pequenos, nós temos condições de dividir o fardo. Dividir o fardo. Talvez nesse item, o mais difícil não seja você entender que você precisa tomar o fardo do outro. Sabe qual é a maior dificuldade nessa questão aqui? É você ter coragem de abrir seu coração e dividir o seu fardo com alguém. Talvez essa é a maior dificuldade. Quando você vive em grupos, você tem condições de não lutar sozinho. Só que para isso exige coragem. Você tem que abrir seu coração, você tem que abrir o que você tem de mais íntimo. Se você está nessa luta, lembra disso que eu vou falar agora. É difícil admitir que você está enfrentando uma luta, mas é mais fácil enfrentar uma luta admitida. É difícil admitir que você está enfrentando uma luta, mas é mais fácil enfrentar uma luta admitida. Talvez no momento que você abre o seu coração, é um momento de quebra de orgulho, mas depois que você faz isso, a luta fica mais fácil, porque você não está sozinho. Porque você não está sozinho. Quando nós vivemos em grupos pequenos, nós temos condições de formar um círculo de amizade e de confiança que me permite abrir o que existe de mais íntimo e profundo no meu coração. Você não tem que lutar sozinho. Sabe qual é a melhor maneira de encontrar a saída de um labirinto? É olhando de fora. Quando você está dentro, você não consegue enxergar. Mas quem olha de fora vê facilmente a saída. Não carregue o seu fardo sozinho.
Vive em grupos de vida. Deus nunca te chamou para lutar sozinho. Deus te chamou para viver em grupos. Deixe alguém te ajudar. Tem uma história na Bíblia, e eu queria caminhar para o final com essa história, que está em Marcos capítulo 2. Essa história está do verso 1 até o verso 12. Ali a Bíblia conta o seguinte: Jesus tinha iniciado seu ministério fazia pouco tempo. Lembra que estamos no capítulo 2 ainda de Marcos, estamos no início do ministério de Jesus. E depois de pregar em vários lugares e cumprir sua missão, fazer os seus milagres e toda aquela obra maravilhosa que Jesus fazia, ele resolveu pegar um barco e voltar para casa. A Bíblia conta que ele pegou o barco e foi até Cafarnaum. E quando chegou em Cafarnaum, a Bíblia diz que ele foi para casa. Não sei se era a casa dele ou se era a casa que ele estava hospedado, mas ele voltou para casa. Sabe quando você está voltando do expediente, você simplesmente quer voltar e descansar? Só isso. Jesus foi para isso, voltar para casa. Acontece que no momento que Jesus desceu do barco, várias pessoas viram que Jesus estava ali. E agora a notícia começou a correr. Veja, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus, o pregador, aquele que faz milagres, Jesus está aqui. Quando Jesus chegou em casa, para surpresa dele, tinha uma fila de gente esperando para ouvir a voz dele. A Bíblia diz então que Jesus entrou em casa e agora uma multidão entrou atrás dele e foi enchendo aquela casa completamente. A casa ficou lotada a tal ponto que as pessoas não cabiam mais dentro da casa e elas já estavam do lado de fora pela janela tentando ver Jesus falar, apenas para ouvir a voz de Cristo. Bom, a notícia tinha corrido. A cidade inteira ficou sabendo que Jesus estava lá. Entre todas essas pessoas que ouviram da notícia de Jesus, havia um jovem, em especial, que ele também ficou sabendo. Só que ele tinha uma dificuldade. A Bíblia diz que ele era paralítico. Ele não andava. E naquele tempo, ser paralítico não é ter a sua mobilidade limitada, não. É não ter mobilidade, ponto. Não havia cadeira de rodas. Tudo que um paralítico fazia naquele tempo era deitar numa cama e sobreviver. Portanto, quando aquele jovem ouviu falar que Jesus estava ali, talvez na mente dele surgiu uma esperança. Opa, aquele que faz milagres em nome de Deus está aqui. Talvez eu possa voltar a andar. Mas como que ele vai chegar até lá? Não tem como. A não ser que ele desse sorte de Jesus passar perto dele, ele gritar e Jesus ouvir, ele não tinha chance nenhuma. Só que a Bíblia diz que aquele jovem, ele não estava sozinho. Ele tinha amigos. A Bíblia diz que ele tinha em especial 4 amigos. E esses 4 amigos também ouviram a notícia de que Jesus estava na cidade e tiveram a mesma ideia daquele jovem. Nós podemos fazer o nosso amigo voltar a andar. A Bíblia diz então que aqueles amigos foram até a casa desse rapaz, pegaram a maca, a cama que ele estava deitado e levaram o jovem na maca até a casa de Jesus, com a esperança que Jesus pudesse curar aquele jovem. Eles tentaram entrar na casa, só que a multidão estava tão grande que não tinha como entrar, ainda mais carregando uma maca. E eles não conseguiam passar, não conseguiam entrar na casa, eles não conseguiam chamar a atenção de Jesus. Até que um deles teve uma ideia. Eles subiram no terraço da casa, no telhado, que naquele tempo não era feito de material, mas algo mais tipo palha, feno, uma coisa que era facilmente removível. E agora eles chegaram exatamente no ponto onde Jesus estava, em cima de Jesus. Jesus estava ali embaixo no meio. E a Bíblia diz que eles abriram um buraco no meio do telhado. E agora eles pegaram a maca daquele amigo deles e com uma corda içaram esse amigo até chegar embaixo em Jesus. A Bíblia diz que Jesus viu aquele jovem descendo do teto por uma corda. E quando ele chegou embaixo, Jesus olhou para ele e falou assim: jovem, os seus pecados estão perdoados. Mas você quer mais do que isso? Faz o seguinte, levanta, pega a tua cama e volta para casa. A Bíblia diz que aquele jovem levantou, pegou a caminha dele, dobrou e voltou para casa andando, saindo pela porta da frente. Aquele jovem teve a vida dele transformada, não só espiritualmente falando, mas como um todo. Ele voltou a andar. Mas sabe por que ele encontrou Cristo? Porque os amigos dele o levaram até lá. Se aquele jovem vivesse sozinho, sabe quando que ele ia encontrar Cristo? Nunca. Mas ele vivia em grupo, ele vivia com os amigos. E quando ele não conseguia chegar até Cristo, os amigos dele fizeram esse papel para ele. Mas os amigos levaram ele até Cristo. Quando você vive sozinho,
talvez você só veja Jesus passando de longe, porque você não tem forças para chegar até Cristo. Mas quando você vive em grupo, os seus amigos levam você até Jesus, de maca se for necessário, mas eles levam você até Jesus. Deus não te chamou para viver uma vida solitária. Deus sonha com um reino de amigos, nós falamos isso todas as vezes. Experimente a vida em grupo. Experimente dividir suas experiências, mas também suas lutas. Experimente partilhar o seu crescimento e também sua queda. Deixe a comunidade de Deus fazer parte de outros dias da sua semana, além do sábado. Deixe essa rotina de comunidade fazer parte do seu dia a dia. Você passou 5 sábados aqui, ouvindo mensagem mais mensagem, te convidando a viver em grupo. A pergunta que eu te faço é o seguinte: o que você vai fazer agora? O que você vai fazer com isso? Você vai continuar vivendo sozinho? Você vai continuar lutando sozinho? Não é esse o sonho de Deus para você. Que você possa sair daqui acompanhado por um grupo de amigos. Que você possa sair daqui comprometido com um grupo de amigos, para que a sua vida não seja uma espiritualidade só no sábado de manhã, mas que ela faça parte do seu dia a dia. Para que você possa ser abençoado por esse grupo, que você possa abençoar esse grupo, que você possa viver o plano de Deus. Nós vamos terminar cantando esse hino que cantamos todos os sábados. Esse hino que, quando você olha para a pessoa do seu lado, você entende o valor dela. Que você possa cantar esse hino, tomando uma decisão no seu coração, de amar o seu próximo, tomar conta dele. Você possa tomar a decisão de viver em grupos. Eu olho pra você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é meu irmão. Você vale o sangue de Cristo. Vale o sangue de Cristo. Você é a glória de Deus. Você é a grande esperança de mostrar pro universo do amor de Jesus. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é meu irmão. Se você quer viver em grupos, nós temos um ministério nessa igreja, que se chama o Ministério de Vida em Grupo. Lá fora, possivelmente tem uma mesinha, onde você pode ter mais informações, mas não deixe de viver em grupos. Gálatas capítulo 6, verso 9 a 10 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, de tomar conta, de ter o cuidado, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Faça o bem, tome conta, mas especialmente da sua família, da sua comunidade. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor conhece a gente tão bem, que o Senhor sabe que a gente não consegue viver sozinho. Então o Senhor nos dá o privilégio de viver o teu reino cercado de amigos, Senhor.
Obrigado que o Senhor nos dá o privilégio de, além dessa comunidade, ainda ter outras pequenas comunidades nas nossas casas, para que nós possamos vivenciar essa experiência de grupos durante a nossa vida inteira, Senhor. Meu Deus, transforma o nosso coração, nos ajuda a abrir o nosso coração para que outras pessoas possam entrar também, e que nós possamos sair daqui, não como um único indivíduo, mas como um grupo, que juntos formamos um só, Senhor. Que o Senhor transforme nossa vida, que nós possamos ir para o céu, acompanhados daqueles que estão à nossa volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma feliz semana, acompanhado do seu grupo de amigos. Deus te abençoe.